A viela escura fedia a desespero, e os dedos do agressor apertavam o braço de Lara com uma força que prometia quebrar mais do que apenas seus ossos. O pânico gelou seu sangue. Não havia para onde correr. Foi quando ela o viu. Um homem de terno caro, saindo de um carro de luxo, o rosto sério iluminado pela luz fraca de um poste. Num impulso de pura sobrevivência, Lara se soltou e correu até ele, colando seus lábios nos dele num beijo roubado, desesperado e suplicante. O agressor hesitou confuso e fugiu. O estranho ficou paralisado, o cheiro de perfume caro e poder emanando dele. Sem dizer uma palavra, Lara se afastou e desapareceu na noite, com o coração martelando de vergonha e alívio. Na manhã seguinte, ao entrar na sala de entrevistas que representava sua única chance de sair das ruas, seu mundo parou. Sentado atrás da imponente mesa de CEO, com os mesmos olhos que a fitaram na noite anterior, estava ele, o único homem que poderia salvar seu futuro, mas também a única testemunha de sua mais profunda humilhação. A realidade de Lara era um mosaico de texturas ásperas e cheiros acre. O papelão que servia de colchão, a umidade que se infiltrava em suas roupas gastas, o odor azedo do lixo acumulado no beco, que ela e Karina chamavam de lar. Viver na rua era uma batalha diária, uma guerra silenciosa travada contra a fome, o frio e, acima de tudo, a invisibilidade. As pessoas passavam por ela como se fosse parte da paisagem urbana, um borrão de miséria que era melhor não focar. Mas Lara, aos 22 anos, se recusava a ser apenas isso. Dentro dela, uma chama de esperança ardia com teimosia, alimentada não por ilusões, mas por uma determinação forjada no abandono. Seu maior tesouro era uma sacola de plástico reforçada onde guardava seus livros. Eram exemplares resgatados do lixo, com capas rasgadas e páginas amareladas, mas que continham universos inteiros. Lara lia de tudo: romances clássicos, manuais de administração, biografias de pessoas que, como ela, começaram do nada. As palavras eram sua fuga e sua escola. Elas a ensinavam sobre um mundo que parecia existir em uma dimensão paralela. Um mundo de casas quentes, de oportunidades, de dignidade. Era nesse mundo que ela almejava entrar. Karina, sua única amiga e confidente, era o contraponto de seu otimismo cauteloso. Com os olhos sempre alertas e um cinismo afiado como uma faca, Karina era a âncora de Lara na dura realidade. Elas se conheceram há 2 anos, ambas expulsas para a rua por circunstâncias cruéis, e desde então formaram uma aliança inquebrável. Karina era a sentinela, a que desconfiava de qualquer gesto de bondade, a que ensinou Lara a dormir com um olho aberto. "Você e esses seus livros", dizia Karina, a voz rouca pelo sereno da noite, enquanto observava Lara limpar a capa de um exemplar de capa dura. "Acha mesmo que algumas páginas vão te tirar daqui?" "Não são as páginas, Karina. É o que eu aprendo com elas", respondia Lara com a paciência de quem repete a mesma lição. "Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de mim. É a minha ferramenta." E foi com essa ferramenta que Lara conseguiu o impensável. Durante semanas, ela usou os computadores de uma biblioteca pública para montar um currículo. Era um documento simples, quase vazio, que ela preencheu com habilidades que aprendeu nos livros e com uma honestidade brutal sobre sua necessidade de uma primeira oportunidade. Ela se candidatou a dezenas de vagas de baixo escalão, recebendo um silêncio esmagador como resposta. Até que um e-mail, uma pequena luz no fundo do poço, chegou. Era da Construct Corp, uma das maiores construtoras do país, convidando-a para uma entrevista para a vaga de assistente júnior. Uma vaga de verdade, um salário, uma chance. A alegria foi tão intensa que a deixou sem ar. Ela e Karina comemoraram com um pão doce dividido ao meio, o banquete mais saboroso de suas vidas. Karina, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sorrir sem reservas. "Você conseguiu, garota. Eu sabia que você era teimosa demais para fracassar." Nos dias que antecederam a entrevista, Lara se preparou com um afinco quase religioso. Lavou sua única roupa decente, uma calça preta e uma blusa branca, ambas de brechó, em uma pia de banheiro público, esfregando-as até os nós dos dedos doerem. Ensaiou respostas para possíveis perguntas, sua voz ecoando suavemente no beco enquanto Karina a ouvia,
corrigindo sua postura, dizendo para ela olhar nos olhos, para não demonstrar medo. Ela estava pronta para lutar pela sua vida. Na noite anterior ao grande dia, a ansiedade não a deixava dormir. Ela precisava de um lugar um pouco mais seguro para passar a noite, longe do barulho e dos perigos ocasionais de seu beco. Lembrou-se de um pequeno abrigo improvisado nos fundos de uma igreja, um lugar um pouco mais protegido. Karina ficaria vigiando suas coisas. Lara se despediu da amiga com um abraço apertado e uma promessa. Amanhã tudo vai mudar. O caminho era curto, mas a noite engolia as ruas com uma escuridão traiçoeira. Lara andava rápido, o coração batendo no ritmo de seus passos apressados. Foi quando, ao virar em uma viela mal iluminada, um atalho que sempre evitava, sentiu a mão áspera em seu braço. O homem era grande, o hálito azedo de álcool invadindo seu espaço. O medo, um predador familiar, a paralisou por um instante. As palavras dele eram um rosnado sujo, promessas de violência que faziam seu estômago revirar. "Me larga!" ela gritou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. A risada dele foi um som quebrado, cruel. "Ninguém vai te ouvir aqui, boneca." Foi nesse instante de puro terror que o destino interveio. Os faróis de um sedã de luxo cortaram a escuridão, parando no final da viela. A porta do motorista se abriu e um homem desceu. Alto, impecavelmente vestido num terno escuro que parecia moldado em seu corpo. A luz do poste lançava sombras em seu rosto, destacando uma mandíbula forte e uma expressão de seriedade impassível. Ele não olhou na direção deles. Estava focado em seu celular, mas sua presença era uma força inegável. Na mente de Lara, um plano desesperado se formou. Uma faísca de genialidade nascida do pânico. Era uma loucura, uma humilhação, mas poderia ser sua única salvação. Com uma força que não sabia possuir, ela se arrancou do aperto do agressor e correu. Não para longe, mas em direção ao estranho. Roberto estava revisando um último e-mail antes de entrar em casa. Aquele dia tinha sido um inferno de reuniões intermináveis e decisões de milhões de dólares. Sua mente estava a milhas de distância daquela rua escura, imersa em planilhas e projeções de mercado. Ele era um homem de controle, de lógica. Sua vida era uma fortaleza de rotina e precisão. Por isso, quando a figura feminina se chocou contra ele, ele foi pego completamente de surpresa. O impacto foi suave, mas o que veio a seguir quebrou todas as suas defesas. Os lábios dela, trêmulos e frios, pressionaram os seus. Não foi um beijo de paixão nem de sedução. Era algo primitivo, um grito de socorro em forma de toque. Seus olhos se arregalaram, e ele finalmente viu o rosto da garota. Era jovem, com maçãs do rosto salientes e olhos enormes e escuros que nadavam em pânico. Ele sentiu o tremor que percorria o corpo dela, a vulnerabilidade em seu gesto audacioso. Por cima do ombro dela, ele viu o outro homem, o agressor, agora paralisado pela cena bizarra. A confusão em seu rosto se transformou em hesitação, e com uma praga murmurada, ele se virou e desapareceu nas sombras. O perigo havia passado. A garota se afastou abruptamente, o calor de seu corpo deixando um vácuo no ar frio da noite. Ela o encarou por um segundo, e nesse segundo, Roberto viu um universo de emoções em seus olhos. Medo, alívio e, acima de tudo, uma vergonha tão profunda que era quase palpável. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas nenhum som saiu. Então, tão rápido quanto apareceu, ela se virou e correu, desaparecendo na escuridão de onde veio, deixando-o sozinho na calçada. Roberto ficou imóvel, o toque fantasma dos lábios dela ainda em sua pele. O cheiro sutil de chuva e sabão barato que ela emanava contrastava violentamente com o couro de seu carro e seu perfume importado. Ele tocou os próprios lábios, perplexo. Quem era aquela garota? Que tipo de desespero a levaria a um ato tão extremo? O incidente foi um desvio tão surreal em sua vida perfeitamente orquestrada que ele não conseguiu parar de pensar nisso. Foi uma anomalia, um evento bizarro que ele provavelmente esqueceria na manhã seguinte, soterrado por suas responsabilidades. Na manhã seguinte, a sala de reuniões da Construct Corp era um santuário de poder e formalidade. O ar-condicionado zumbia suavemente, e o cheiro de café fresco e madeira polida pairava no ar. Roberto sentou-se na cabeceira da longa mesa de mogno,
flanqueado por 2 de seus diretores mais antigos. Era o dia de entrevistar os candidatos finalistas para a vaga de assistente júnior. Uma tarefa trivial que ele normalmente delegaria, mas algo o fez querer supervisionar pessoalmente desta vez. Os candidatos entravam um a um, jovens engomados com currículos impressionantes e respostas ensaiadas. Roberto estava entediado. Ele via a mesma ambição calculada em todos eles, a mesma fome por status. Faltava algo. Faltava vida. Então a porta se abriu e ela entrou. O mundo de Lara girou. Seus pés pareceram pregar no tapete caro. A roupa que ela passara horas limpando de repente pareceu suja e inadequada. O ar fugiu de seus pulmões. Era ele, o homem da noite anterior. Os mesmos olhos intensos, a mesma postura imponente. Agora não sob a luz de um poste, mas sob o brilho fluorescente de um escritório de luxo. A única testemunha de sua humilhação era o homem que segurava seu futuro nas mãos. O pânico da noite anterior voltou com força total, mas desta vez não havia para onde correr. Seu sonho e seu pesadelo estavam sentados na mesma cadeira. Roberto sentiu um choque percorrer seu corpo. Ele a reconheceu instantaneamente. A garota do beijo. Ali na sua frente, parecendo ainda mais jovem e frágil à luz do dia. Seu rosto estava pálido e seus olhos, os mesmos olhos assustados da noite anterior, estavam fixos nele, cheios de um terror mudo. Uma parte dele, a parte lógica e empresarial, gritou que aquilo era um absurdo. Contratar uma completa estranha que o havia assaltado com um beijo numa viela? Impensável. Mas outra parte, uma parte que ele não conhecia bem, estava intrigada. Ele viu o currículo dela sobre a mesa, simples, quase patético em comparação com os outros. E, no entanto, ele se lembrou da inteligência rápida que ela demonstrou, da coragem nascida do desespero. Ela não era uma vítima que esperou ser salva. Ela se salvou e usou a si mesma como escudo e a ele como ferramenta. Isso era algo que nenhum diploma poderia ensinar. Era instinto, era sobrevivência, era, a seu modo, brilhante. A entrevista de Lara seria, sem dúvida, a mais interessante de seu dia. Talvez de sua vida. O silêncio na sala de reuniões era uma entidade viva, pesada e sufocante. Para Lara, cada segundo se esticava numa eternidade de pavor. O zumbido do ar-condicionado soava como uma sirene em seus ouvidos, e o cheiro de café fresco a deixava enjoada. Sua mente, normalmente um refúgio de pensamentos e planos, era um vácuo branco de pânico. Fugir. Era o único instinto que gritava em seu corpo. Virar as costas, correr por aquela porta e nunca mais olhar para trás, mergulhar de volta na familiaridade anônima das ruas. Seria mais fácil do que enfrentar aqueles olhos, o espelho de sua mais profunda vergonha. Mas suas pernas, traidoras, não se moviam. Estavam fincadas no tapete macio como se tivessem criado raízes, porque, por baixo do pânico, uma outra voz, mais fraca, mas incrivelmente teimosa, sussurrava. Esta é a sua chance, a sua única chance. Abandonar aquela sala significava abandonar a esperança de uma cama quente, de refeições garantidas, de uma vida onde ela não precisaria roubar um beijo para sobreviver. E então ela ficou, tremendo visivelmente, o rosto uma máscara pálida de terror, esperando a sentença. Roberto observava a tempestade de emoções que atravessava o rosto dela. Ele viu o reconhecimento, o pavor e o início de uma retirada, uma rendição iminente. Os outros 2 homens na mesa, seu primo Ricardo e um diretor sênior chamado Afonso, viam apenas uma candidata despreparada e assustada. Ricardo, em particular, já exibia um leve sorriso de desdém, pronto para dispensá-la com um gesto impaciente. Ele se inclinou sutilmente na direção de Roberto, um sussurro baixo e cortante escapando de seus lábios. Roberto, isso é uma perda de tempo. Próxima. Roberto ignorou-o. Seu foco estava inteiramente em Lara. A lógica empresarial, o protocolo, tudo lhe dizia para concordar com Ricardo. A garota era um risco ambulante, não tinha experiência. Sua aparência era de alguém em dificuldades e, o mais importante, havia o inexplicável incidente da noite anterior. Contratá-la seria um ato de pura irracionalidade. Mas Roberto não construíra seu império baseando-se apenas na lógica fria. Ele confiava em seu instinto, e seu instinto
lhe dizia algo poderoso sobre aquela jovem. Ele viu nela não a mendiga que seu primo via, mas a estrategista que usou o único recurso que tinha, a audácia, para neutralizar uma ameaça. Em um mundo corporativo, cheio de homens previsíveis que seguiam regras, alguém que pensava tão fora da caixa, sob uma pressão tão extrema, era um ativo raro. Com uma calma que desarmou a todos na sala, Roberto fez um gesto para a cadeira vazia à frente da mesa. Senhorita, ele fez uma pausa, olhando para o currículo simples em sua mesa. Lara, por favor, sente-se. A voz dele, grave e controlada, cortou a névoa de pânico de Lara. O som de seu nome na boca dele foi um choque. Ela se moveu roboticamente, o corpo rígido, e sentou-se na ponta da cadeira de couro, que pareceu engoli-la. Suas mãos estavam firmemente entrelaçadas em seu colo, tentando conter o tremor. Seu currículo é breve, começou Afonso, o diretor, com um tom que não escondia seu ceticismo. Não vejo nenhuma experiência de trabalho anterior. O que a faz pensar que está qualificada para uma posição na Construct Corp? Lara engoliu em seco. A resposta que ensaiara por dias evaporou-se de sua mente. Ela abriu a boca, mas apenas um som engasgado saiu. Seus olhos dispararam para Roberto, uma súplica silenciosa neles. Ricardo riu, um som baixo e desagradável. Ela está claramente sobrecarregada. Agradecemos seu tempo, senhorita. Ele fez um gesto de dispensa. Ricardo, por favor. A voz de Roberto soou afiada, silenciando o primo instantaneamente. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e fixou seu olhar em Lara. Não era um olhar de pena, mas de intensa curiosidade. Esqueça o currículo. Quero que me responda uma coisa. Imagine uma situação de crise, um problema inesperado para o qual não há um manual de instruções. Você não tem recursos, não tem ajuda. O que você faz? A pergunta a pegou de surpresa. Não era sobre suas habilidades de digitação ou sua capacidade de organizar uma agenda. Era sobre algo que ela conhecia intimamente. A crise, a falta de recursos, o desamparo. A imagem da viela escura lampejou em sua mente. O medo, a solução desesperada. Ela ergueu o queixo e, pela primeira vez, uma centelha de sua verdadeira força brilhou em seus olhos. Eu improviso, ela disse. A voz pouco mais que um sussurro, mas firme. Eu uso o que estiver ao meu redor. Eu observo o ambiente. Procuro uma vantagem, uma saída. Qualquer coisa que mude a dinâmica da situação a meu favor, mesmo que pareça pouco convencional. Um silêncio profundo se seguiu. Ricardo e Afonso a olhavam como se ela tivesse falado em outra língua, mas Roberto assentiu lentamente, um brilho de confirmação em seus olhos. Ela não fazia ideia, mas acabara de descrever exatamente o que ele testemunhou na noite anterior. É exatamente isso, disse Roberto, mais para si mesmo do que para os outros. Ele se recostou na cadeira, sua decisão tomada. Afonso, Ricardo, acredito que já temos nossa candidata. As palavras pairaram no ar, carregadas de incredulidade. Afonso franziu a testa, confuso. Ricardo, por outro lado, parecia ter levado um soco. O quê? Roberto, você não pode estar falando sério. Ela mal consegue formar uma frase. Olhe para ela. De onde ela veio? De um abrigo? De onde ela veio não é da sua conta, respondeu Roberto, o tom gelado não deixando espaço para discussão. Eu vejo potencial em pessoas que sabem pensar rápido sob pressão. E a senhorita Lara acabou de demonstrar isso. Habilidades de escritório podem ser ensinadas. Instinto não. Ele se virou para Lara, cujo rosto era uma tela de choque absoluto. A vaga é sua se a quiser. O salário inicial é competitivo, com todos os benefícios. Você começa na segunda-feira. Minha secretária, Helena, irá cuidar da sua documentação. Lara não conseguia processar. As palavras dele pareciam distantes, irreais. Contratada? Assim, ela esperava ser expulsa, humilhada, talvez até mesmo exposta. Mas isso era inconcebível. Uma onda de emoção tão forte a atingiu que lágrimas brotaram em seus olhos, e ela lutou bravamente para contê-las. Tudo o que conseguiu fazer foi assentir, um movimento curto e trêmulo. Excelente. Helena irá acompanhá-la, disse Roberto, encerrando a entrevista com a mesma autoridade com que a conduzira. Uma mulher elegante que estava discretamente sentada a um canto da sala
Levantou-se e sorriu gentilmente para Lara. Por aqui, querida. Enquanto Lara a seguia para fora da sala, sentiu o olhar de Ricardo queimando em suas costas, um olhar carregado de desprezo e suspeita. A porta se fechou atrás dela e a tensão na sala de reuniões explodiu. Você enlouqueceu, Roberto? Ricardo explodiu, levantando-se da cadeira. Isso é uma piada? Você vai manchar a reputação da empresa contratando uma indigente. O que nossa mãe vai dizer? Nossa mãe não dirige esta empresa, eu dirijo, retrucou Roberto, a voz perigosamente calma. E eu tomo as decisões que considero melhores para o futuro dela. Vi algo naquela garota que não vi em nenhum dos outros candidatos com seus diplomas e sobrenomes importantes. Coragem. Você chama isso de coragem? Eu chamo de desespero. E o desespero torna as pessoas perigosas, manipuladoras. Ela vai roubar você na primeira oportunidade, insistiu Ricardo, o rosto vermelho de raiva. Essa é a minha decisão final, Ricardo, e eu sugiro que você a respeite, concluiu Roberto levantando-se. A sua altura e a sua presença imponente deixavam claro quem estava no comando. Agora, se me dão licença, tenho trabalho a fazer. Ele deixou Ricardo e Afonso sozinhos, a perplexidade e a raiva ecoando no silêncio da sala. Em seu escritório, Roberto fechou a porta e finalmente se permitiu respirar. O que ele tinha acabado de fazer? Foi a decisão mais impulsiva de sua carreira. Ele olhou pela janela de vidro do chão ao teto, observando a cidade se estender abaixo dele. Ele não era um salvador. Não era um filantropo. Era um empresário. Mas o olhar de Lara, aquela mistura de medo e desafio, havia despertado algo nele. Uma curiosidade, uma necessidade de entender o que se escondia por trás daquela fachada de fragilidade. Ele estava apostando nela. E Roberto, acima de tudo, odiava perder uma aposta. Mais tarde naquele dia, o telefone em sua mesa tocou. O identificador de chamadas mostrava o nome Mãe. Ele suspirou e atendeu. Roberto, querido. Ricardo me ligou. A voz de Beatriz era suave como seda, mas com um fio de aço por baixo. Ele me contou sobre sua contratação peculiar de hoje. Uma assistente júnior. Ele disse que ela é de origens muito humildes. Mãe, eu contratei a pessoa que julguei mais qualificada, disse Roberto, a paciência já se esgotando. Qualificada? Querido, a qualificação para trabalhar ao seu lado sempre incluiu um bom nome, uma boa família. Pessoas assim são previsíveis, confiáveis. Uma garota sem passado, sem referências, ela é uma folha em branco. Qualquer um pode escrever o que quiser nela. Você está se expondo, meu filho, a si mesmo e ao nome da nossa família. Eu aprecio sua preocupação, mãe. Mas a decisão está tomada. Ela começa na segunda-feira, disse ele, o tom final. Houve uma pausa do outro lado da linha. Como quiser, Roberto, mas eu estarei observando. Sempre estou. A ligação terminou, deixando um presságio no ar. Beatriz não era uma mulher que aceitava ser ignorada. Enquanto isso, Lara estava em um estado de transe. Helena a guiou por corredores brilhantes. Apresentou-a a algumas pessoas, cujos nomes ela esqueceu no instante em que os ouviu, e a ajudou a preencher uma montanha de papéis. Cada assinatura em seu nome parecia um ato sagrado. Contrato de trabalho, formulário de benefícios, conta bancária. Eram palavras de um outro idioma, o idioma da estabilidade. No final, Helena lhe entregou um envelope. Aqui está um adiantamento para ajudá-la a se organizar antes de segunda-feira, disse a secretária com um sorriso caloroso que parecia genuíno. O Sr. Roberto insistiu. Lara abriu o envelope e quase desmaiou. Havia mais dinheiro ali do que ela já tinha visto em toda a sua vida. O suficiente para alugar um pequeno quarto, comprar roupas novas, comer por um mês inteiro sem medo. As lágrimas que ela segurara com tanto esforço finalmente rolaram por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou vergonha, mas de um alívio tão profundo que doía. Com as pernas bambas, ela deixou o prédio imponente, o envelope apertado contra o peito, como se fosse um tesouro. O sol da tarde nunca pareceu tão brilhante. O ar da cidade nunca pareceu tão cheio de promessas. Ela caminhou, quase flutuou, de volta ao único lugar que conhecia. Ao chegar ao beco, encontrou Karina sentada sobre os papelões, a expressão ansiosa. Ao ver Lara, ela se levantou num pulo. E então? Eles riram da sua cara, te expulsaram?
Lara balançou a cabeça, incapaz de falar. Ela simplesmente abriu a mão e mostrou a Karina o contrato de trabalho e o envelope com o dinheiro. Karina olhou dos papéis para o rosto de Lara, a boca aberta em choque. Não, não pode ser. Lara, o que é isso? Você conseguiu? Eu consegui, Karina. Lara finalmente disse, a voz embargada. Eu consegui o emprego. Elas se abraçaram com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um turbilhão de alegria e descrença no meio da sujeira e do abandono. Era um milagre. Uma porta havia se aberto, onde antes só havia um muro. Mas quando a euforia inicial passou, Karina se afastou, os olhos semicerrados com a desconfiança que a mantivera viva por tanto tempo. Espera um pouco. Como? Eles simplesmente te deram um emprego? Assim? Ninguém faz isso, Lara. Qual é o truque? Lara sentiu um arrepio. A imagem do rosto de Roberto, seus olhos que pareciam ver através dela, voltou à sua mente. O beijo, o segredo que agora os unia. Como ela poderia explicar a verdade? Que o homem que a contratou era o mesmo estranho em quem ela roubara um beijo para se salvar? Não há truque, Karina, mentiu ela. A primeira de muitas mentiras que sentiria que precisaria contar. Ele apenas viu algo em mim, eu acho. Karina a estudou por um longo momento, não parecendo totalmente convencida. Um milionário que vê potencial em uma garota da rua e a contrata no mesmo dia, ela murmurou. Lara, tome cuidado. Contos de fadas não existem no mundo real. E se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é. O aviso de Karina pairou no ar, uma sombra sobre a alegria de Lara. Ela tinha o emprego, tinha o dinheiro, tinha a chance de uma nova vida. Mas também tinha um segredo perigoso, um segredo personificado em seu novo chefe, o enigmático e imprevisível Roberto. Um homem que a salvara 2 vezes, de maneiras totalmente diferentes, mas cujo olhar ela não conseguia decifrar. Ela aceitara o contrato, mas sentia que, sem saber, havia assinado algo muito mais complexo e perigoso do que algumas folhas de papel. Sua nova vida estava começando, mas o preço dela ainda era um mistério. As primeiras semanas de Lara na Construct Corp foram uma imersão vertiginosa em um universo paralelo. Ela acordava antes do amanhecer em seu pequeno quarto alugado, um espaço minúsculo, mas limpo, seguro e, o mais importante, seu, e se preparava com o cuidado de um soldado antes de uma batalha. Cada dia era um teste. O complexo sistema de telefonia, o software de agendamento, o jargão corporativo que todos pareciam falar fluentemente. Tudo era um novo idioma que ela precisava aprender em tempo recorde. Havia dias em que a síndrome do impostor a consumia, em que cada olhar de um colega parecia uma acusação. Ela se sentia como um pássaro de rua que, por engano, havia voado para dentro de uma gaiola de ouro, e a qualquer momento alguém notaria que suas penas não eram tão brilhantes e a expulsaria. No entanto, por baixo do medo, a mesma resiliência que a manteve viva nas ruas a impulsionava. Lara era uma observadora nata. Ela aprendia ouvindo, assistindo, absorvendo cada detalhe. Anotava tudo em um pequeno caderno. E à noite, em seu quarto, estudava suas anotações como se fossem escrituras sagradas. Rapidamente, sua diligência começou a se destacar. Ela organizava arquivos com uma lógica impecável, antecipava necessidades antes que fossem verbalizadas, e seu café era sempre perfeito. Ela era silenciosa, eficiente e praticamente invisível, exatamente como queria ser. Suas interações com Roberto eram estritamente profissionais, breves e carregadas de uma tensão subjacente que apenas os dois compreendiam. Ele era um chefe exigente, sua atenção aos detalhes era quase microscópica, mas ele também era justo. Ele nunca levantava a voz, mas seu desapontamento era mais intimidador do que qualquer grito. Lara se esforçava ao máximo para não lhe dar motivos para se arrepender da aposta que fizera. Por sua vez, Roberto a observava à distância. Notava como ela absorvia informações como uma esponja, como sua caligrafia era surpreendentemente elegante e como ela tratava o pessoal da limpeza com a mesma cortesia que dispensava aos diretores. Ele via a inteligência afiada por trás de sua timidez e se sentia cada vez mais justificado em sua decisão impulsiva. Ricardo, no entanto, não perdia uma oportunidade de lembrá-la de que ela não pertencia àquele lugar.
Seus comentários eram como pequenas gotas de veneno, disfarçados de brincadeiras ou críticas construtivas. Cuidado para não manchar esses relatórios com graxa, querida, ele dizia ao passar por sua mesa. Ou, imagino que o ar-condicionado daqui seja uma grande melhoria, não é mesmo? Lara o ignorava, erguendo uma muralha de indiferença, mas as palavras a perfuravam, reavivando a vergonha que ela lutava tanto para enterrar. O ponto de virada aconteceu em uma terça-feira chuvosa, quase um mês após sua contratação. O dia havia sido caótico, uma sucessão de crises que exigiram que Roberto e sua equipe ficassem até tarde. Às 9 da noite, o escritório estava finalmente silencioso, exceto pelo som da chuva batendo contra as janelas panorâmicas. Lara organizava a mesa de Roberto para o dia seguinte, quando ele saiu de sua sala, o rosto marcado pelo cansaço. Lara, você ainda está aqui? Ele perguntou surpreso. Só terminando de organizar sua agenda para a reunião das 8, senhor. Ela respondeu sem erguer os olhos. Ele parou, passando a mão pelo cabelo. Um gesto de frustração. Droga. A reunião das 8. Os contratos da Tecton. Eu me esqueci completamente dos anexos. Eles estão na minha casa. Ele olhou para o relógio, depois para a chuva torrencial lá fora. Eu preciso deles. Não posso adiar essa reunião. Ele hesitou por um momento. Você se importaria de me acompanhar? Eu sei que está tarde, mas eu preciso de uma testemunha para protocolar os documentos quando voltarmos. É procedimento da empresa. O pedido era profissional, mas a implicação era pessoal. Ir à casa dele. O coração de Lara deu um salto. Claro, senhor, sem problemas. A viagem de carro até a mansão foi feita em um silêncio denso, quebrado apenas pelo barulho dos limpadores de para-brisa. Lara olhava para as luzes da cidade borradas pela chuva, sentindo-se intensamente consciente da presença dele ao seu lado. O cheiro de seu perfume, o calor que emanava do painel do carro, tudo parecia íntimo demais. Quando ele parou em frente a portões de ferro forjado que se abriram silenciosamente, revelando uma casa que mais parecia um museu moderno, ela prendeu a respiração. Por dentro, a mansão era ainda mais impressionante. Pé direito altíssimo, paredes de vidro, obras de arte minimalistas e um silêncio que ecoava a solidão. Não havia risadas de crianças, nem som de televisão, nem cheiro de comida. Era um espaço magnífico, mas frio, desprovido de vida. Pode me esperar na cozinha? Fique à vontade para pegar algo para beber. Volto em 1 minuto, disse Roberto, já subindo uma escada flutuante em direção ao 2º andar. A cozinha era um santuário de aço inoxidável e mármore, impecavelmente limpa. Lara sentia-se deslocada, com medo de tocar em qualquer coisa. Ela simplesmente ficou de pé no centro do cômodo, abraçando o próprio corpo. Foi quando seus olhos pousaram em uma pequena prateleira ao lado da geladeira. Entre alguns livros de culinária, havia um exemplar gasto de O Conde de Monte Cristo, seu livro favorito, o mesmo que ela lera e relera no beco. Quando Roberto voltou com uma pasta na mão, encontrou-a traçando a lombada do livro com a ponta do dedo, um olhar perdido e nostálgico no rosto. É o favorito do meu pai, disse ele, a voz mais suave do que o normal. Ele dizia que é a maior história de reinvenção já escrita. Lara se assustou, afastando a mão rapidamente. Me desculpe, eu não queria... Está tudo bem, ele a tranquilizou, aproximando-se. Você gosta de ler? Mais do que tudo, ela respondeu, a sinceridade em sua voz o surpreendendo. Durante muito tempo, os livros foram os únicos lugares seguros que eu conhecia. A confissão escapou antes que ela pudesse contê-la. Ele a observou, vendo um vislumbre da mulher por trás da assistente eficiente. Um lugar seguro, ele repetiu, pensativo. Ele olhou ao redor de sua própria casa, o símbolo máximo de seu sucesso. Às vezes, os lugares que deveriam ser os mais seguros são os mais solitários. Foi a confissão mais pessoal que ele já fizera a alguém que não fosse de sua família. Naquele momento, na quietude daquela cozinha estéril, eles não eram chefe e funcionária. Eram apenas 2 pessoas revelando, sem querer, um fragmento de suas almas. Essa noite marcou uma mudança sutil. O profissionalismo ainda estava lá, mas havia agora uma corrente subterrânea de entendimento. Os olhares se demoravam um pouco mais. Os sorrisos eram um pouco menos formais. E foi essa nova dinâmica que levou ao convite, 2 semanas depois.
Eles haviam acabado de fechar o acordo da Tecton, um sucesso esmagador que se devia em grande parte à organização impecável de Lara. Eu gostaria de te levar para jantar esta noite, disse Roberto, aparecendo em sua mesa no final do dia. Para comemorar, como um agradecimento. Lara sentiu o rubor subir por seu rosto. Senhor, não é necessário. Eu só fiz o meu trabalho. Eu insisto. E por favor, fora do escritório, me chame de Roberto. Ela imaginou um restaurante com lustres de cristal e talheres demais, um lugar onde ela se sentiria um peixe fora d'água. Para sua surpresa, ele dirigiu para um bairro modesto, parando em frente a uma pequena cantina italiana com toalhas de mesa quadriculadas e o cheiro de alho e manjericão flutuando no ar. Espero que não se importe, disse ele, abrindo a porta para ela. Este lugar costumava vir aqui com meu pai. A comida é honesta, sem pretensões. O gesto a tocou profundamente. Ele não estava tentando impressioná-la com seu dinheiro. Estava compartilhando uma parte de si mesmo, uma memória, um refúgio. Lá dentro, longe dos olhares da alta sociedade e da pressão da Construct Corp, eles relaxaram. Roberto tirou o paletó, afrouxou a gravata e pela primeira vez Lara ouviu rir. Uma risada genuína e calorosa que transformou seu rosto sério. Eles conversaram por horas, não sobre trabalho, mas sobre a vida. Ela falou de seu amor pelos livros, evitando os detalhes sombrios de seu passado, mas revelando seus sonhos de um dia ter sua própria livraria. Ele falou da pressão de herdar um império, do peso de seu sobrenome, e de como às vezes sentia falta de ser apenas Roberto, o garoto que comia macarrão naquela mesma cantina. Ela viu o homem por trás do milionário, com suas próprias vulnerabilidades e fardos. E ele viu a mulher por trás da fachada assustada, uma mulher de inteligência, doçura e uma força que o deixava fascinado. Quando saíram, a noite estava fresca e estrelada. Eles caminharam em silêncio pela rua tranquila, um silêncio confortável, preenchido pela energia que crepitava entre eles. Ele parou sob a luz amarela de um lampião, virando-se para ela. Lara, ele começou, a voz rouca. Eu não consigo parar de pensar naquela noite. A primeira noite. O estômago dela gelou. Por favor, esqueça aquilo. Eu estava desesperada. Eu não consigo esquecer, ele disse, dando um passo à frente, porque mesmo no meio do pânico, eu vi você. Eu vi sua coragem. E eu a vejo todos os dias no escritório. Vejo sua força, sua bondade. Ele ergueu a mão, hesitando por um momento antes de tocar o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. O toque enviou um choque elétrico por todo o corpo dela. E eu acho que estou me apaixonando por você. Lara ficou sem ar. As palavras eram tão diretas, tão sinceras, que derrubaram todas as suas defesas. Ela olhou nos olhos dele e não viu o CEO poderoso, mas o homem que compartilhara suas memórias e medos com ela. E ela soube, com uma clareza aterrorizante e maravilhosa, que sentia o mesmo. Ele se inclinou lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar, mas ela não recuou. Quando seus lábios se tocaram, foi o oposto completo do encontro na viela. Não havia desespero, nem medo, nem violência. Foi um beijo terno, hesitante no início, depois se aprofundando à medida que a emoção contida por semanas finalmente encontrava uma saída. Foi um beijo de consentimento, de descoberta, de promessa. Um beijo que reescreveu o começo da história deles. A confiança de Lara em Roberto foi solidificada na semana seguinte, da maneira mais pública e dolorosa possível. Durante uma reunião de departamento, Lara foi convidada a apresentar um breve resumo dos novos cronogramas do projeto. Com a voz um pouco trêmula, mas clara, ela expôs os dados com a precisão que havia se tornado sua marca registrada. Quando terminou, um silêncio de aprovação pairou na sala, que foi abruptamente quebrado pela voz arrastada de Ricardo. Realmente impressionante, disse ele com um sorriso falso. É incrível o que um pouco de incentivo pode fazer. Quase nos faz esquecer que, há alguns meses, a única apresentação que a senhorita fazia era provavelmente em uma fila de sopa. Devemos aplaudir a caridade de Roberto. A sala ficou mortalmente silenciosa. O insulto foi tão cruel, tão direto, que todos prenderam a respiração. O rosto de Lara ficou vermelho, as lágrimas ardendo em seus olhos. Ela se sentiu despida, exposta,
reduzida mais uma vez à sua origem. Antes que ela pudesse pensar em uma resposta, Roberto se levantou. Ele não olhou para Ricardo. Ele se dirigiu a toda a equipe, mas sua voz era direcionada como um laser. Vocês todos ouviram o que Ricardo disse. Ele chama de caridade. Eu chamo de investimento. Investi na senhorita Lara porque vi nela uma competência e uma dedicação que estão em falta em muitas pessoas que nasceram com tudo na mão. Ele então se virou e fuzilou o primo com o olhar. A contribuição de Lara para este projeto em 2 meses tem sido mais valiosa do que seus comentários maldosos em 2 anos. Se você tem algum problema com a minha equipe, Ricardo, você tem um problema comigo. E sugiro que nunca mais desrespeite um membro desta equipe em minha presença. Fui claro. A autoridade na voz de Roberto era absoluta. Ricardo empalideceu, engolindo em seco e murmurando um sim, quase inaudível. Roberto então se virou para Lara, e seu olhar se suavizou. Excelente apresentação, Lara. Continue o bom trabalho. Naquele momento, enquanto estava sob o olhar protetor de Roberto, Lara sentiu algo mais profundo do que gratidão. Sentiu-se segura, vista, valorizada. Ele não a salvara apenas de um agressor em uma viela escura. Ele a defendera da humilhação, da crueldade do preconceito. Ele a defendera publicamente, arriscando o próprio julgamento. E ao fazer isso, ele não apenas solidificou a confiança dela, mas também declarou guerra a Ricardo, transformando o ciúme do primo em um ódio perigoso e focado. A conexão deles estava selada, mas a teia de intrigas ao redor deles estava apenas começando a ser tecida. O beijo na frente da cantina italiana não foi um ponto final, mas o início de um capítulo inteiramente novo e infinitamente mais complexo. O relacionamento de Lara e Roberto desabrochou na quietude de momentos roubados, longe dos olhares curiosos da Construct Corp. Eram jantares em lugares discretos, passeios noturnos por parques onde podiam conversar sem interrupções, e fins de semana em que ele a levava para uma pequena casa de campo que pertencera a seus avós, um refúgio de madeira e cheiro de terra úmida, tão diferente da mansão fria e impessoal. Nesses momentos, as barreiras de chefe e funcionária, de milionário e ex-moradora de rua, se dissolviam completamente. Ele aprendeu sobre os filósofos que ela lia nos livros descartados e sobre seu sonho de ter um jardim, por menor que fosse. Ela descobriu que ele era um pianista talentoso, embora tocasse apenas quando se sentia melancólico, e que carregava uma culpa silenciosa por não ter passado mais tempo com o pai antes de ele falecer. Lara, pela primeira vez na vida, sentia-se genuinamente segura. O amor de Roberto era um escudo, uma fortaleza que a protegia não apenas do frio e da fome, mas do medo constante que a acompanhara por toda a vida. Ela estava começando a acreditar que o conto de fadas que Karina tanto desprezava talvez pudesse, de alguma forma, ser real. Mas as muralhas de um castelo, não importa quão altas, sempre podem ser sitiadas. E o ataque veio de 2 frentes, com uma coordenação tácita e cruel, nascida do preconceito e da inveja. A primeira ofensiva foi comandada por Beatriz. Após semanas de silêncio calculado, ela ligou para Roberto com uma doçura venenosa. Querido, o baile de gala anual da fundação do hospital será no próximo sábado. É o evento mais importante do ano para a nossa família, e eu insisto que você traga sua protegida. Já passou da hora de a sociedade conhecê-la formalmente. O convite era uma ordem disfarçada de amabilidade. Recusar seria um insulto público. Lara sentiu um nó de gelo se formar em seu estômago ao ouvir a notícia. Um baile de gala? Roberto, eu não posso. Eu não tenho roupa, não sei como me portar. Eu vou fazer você passar vergonha. Você nunca me faria passar vergonha, ele disse, segurando o rosto dela entre as mãos. Beatriz está tentando te intimidar. Não vamos dar a ela esse prazer. Nós vamos juntos, e você será a mulher mais linda do salão. Eu vou cuidar de tudo. Fiel à sua palavra, Roberto a levou a uma boutique exclusiva, onde a dona os atendeu pessoalmente a portas fechadas. Lara sentiu-se uma impostora experimentando vestidos que custavam mais do que ela ganhara em toda a sua vida. Mas quando vestiu um modelo de seda azul escuro, simples e elegante, que caía como uma cascata sobre seu corpo e realçava o brilho de seus cabelos pretos, ela viu no espelho não a garota da rua,
mas uma mulher de uma beleza estonteante que ela mesma não reconhecia. Roberto ficou sem palavras. O olhar dele era uma mistura de admiração e devoção que lhe deu a coragem de que precisava. No entanto, a armadura de seda e a confiança que Roberto lhe inspirava não foram suficientes para prepará-la para a arena de leões que a esperava. O salão de baile era um mar de joias, sorrisos falsos e olhares que a mediam da cabeça aos pés, avaliando seu valor. Beatriz a recebeu com um beijo no ar, o perfume caro dela sufocando Lara. Querida, você está uma gracinha. É impressionante o que um bom corte pode fazer, não é mesmo? Disse a matriarca, o elogio soando como um insulto. Durante toda a noite, Beatriz a manteve por perto, desfilando com ela como um troféu exótico e submetendo-a a um interrogatório sutil. As perguntas eram dardos envenenados. E seus pais, querida, com o que trabalham? Em que colégio você se formou? Minhas netas estudaram nos melhores internatos da Suíça. Lara respondia com evasivas educadas, o sorriso congelado no rosto, sentindo o olhar de Roberto sobre elas, tenso e protetor. O golpe de misericórdia veio durante o jantar. Sentados à mesa principal, cercados pela elite da cidade, Beatriz virou-se para Lara com um sorriso radiante. Lara, querida, estávamos justamente discutindo os planos para a nossa viagem de verão à Toscana. Você, que tem um gosto tão peculiar, deve ter uma opinião. Qual safra do Brunello de Montalcino você acha que harmonizaria melhor com o cardápio que planejamos? O silêncio caiu sobre a mesa. Todos os olhos se voltaram para ela. Lara não sabia a diferença entre um vinho caro e um barato, muito menos sobre safras italianas. O sangue sumiu de seu rosto. Ela olhou para o prato, o garfo pesado em sua mão, a humilhação queimando em suas bochechas. Roberto interveio, a voz cortante. Mãe, Lara e eu estávamos mais interessados em discutir o trabalho incrível que a Fundação faz, que é o motivo de estarmos aqui, e não em planejar suas férias. Ora, Roberto, era apenas uma conversa inocente, respondeu Beatriz, fingindo uma mágoa que não sentia. Mas o estrago estava feito. A mensagem havia sido enviada. Lara não pertencia àquele mundo. Ela era uma farsa, uma peça fora do lugar. Pelo resto da noite, Lara maldisse uma palavra, o escudo que ela e Roberto haviam construído cuidadosamente, trincado pela malícia de Beatriz. Enquanto a guerra social era travada sob os lustres de cristal, Ricardo orquestrava sua própria batalha nas sombras da Construct Corp. Humilhar Lara não era suficiente. Ele precisava destruí-la profissionalmente, provar a Roberto que seu investimento era, na verdade, um passivo perigoso. Seu plano era diabólico em sua simplicidade. Roberto havia encarregado Lara de compilar e formatar os dados financeiros para a apresentação trimestral ao Conselho. Era uma tarefa de enorme responsabilidade, um sinal claro da confiança que ele depositava nela. Lara passou 2 semanas imersa em planilhas, verificando cada número 3, 4, 5 vezes. Ela entregou o relatório final a Roberto com um orgulho imenso por seu trabalho meticuloso. Na noite anterior à reunião, Ricardo usou sua senha de administrador para acessar o servidor. Ele encontrou o arquivo de Lara e, com alguns cliques, alterou um único número em uma projeção de lucros, transformando um ganho modesto em um prejuízo alarmante. Em seguida, apagou os rastros de seu acesso. Na manhã seguinte, na sala do conselho, Roberto projetou o relatório. Quando o slide com a projeção de lucros apareceu, um murmúrio de choque percorreu a sala. Os números eram desastrosos. Roberto, que diabos é isso? Perguntou um dos membros do conselho. Seus relatórios preliminares indicavam crescimento. Roberto ficou pálido, olhando para os números, incrédulo. Ele se virou para Lara, que estava sentada discretamente em um canto da sala. Lara, estes foram os dados que você compilou? Sim, senhor, mas não está certo. Gaguejou ela, o coração martelando. Eu verifiquei tudo. Esses não são os números que eu... Conveniente, interrompeu Ricardo com uma expressão de falsa preocupação. Roberto, eu sei que você confia nela, mas números não mentem. Talvez a tarefa tenha sido complexa demais. Erros acontecem quando se está sobrecarregado. A acusação estava implícita. Ela era incompetente. Roberto estava encurralado.
Defender Lara sem provas o faria parecer um tolo apaixonado. Atacá-la seria uma traição. Com um profissionalismo glacial, ele encerrou a discussão. Claramente, há uma discrepância. Vamos suspender a análise deste ponto. A equipe financeira irá auditar os dados brutos imediatamente e teremos uma resposta até o final do dia. Embora ele não a tenha acusado publicamente, a semente da dúvida havia sido plantada no conselho, e a confiança de Lara foi abalada até o âmago. Alguém a sabotara e ela sabia exatamente quem, mas não tinha como provar. Ricardo, no entanto, sabia que um erro de digitação não seria suficiente para se livrar de Lara. Ele precisava de algo mais definitivo, algo de seu passado. Ele contratou um investigador particular, um homem discreto e eficiente, que começou a vasculhar a vida pregressa de Lara. Não demorou muito para que o investigador descobrisse sobre Carina e o beco que elas chamavam de lar. Numa tarde fria e cinzenta, Ricardo estacionou seu carro de luxo a uma quadra de distância e caminhou até o beco. O fedor de lixo e desolação o fez torcer o nariz. Ele encontrou Carina sentada sobre uma pilha de jornais, os olhos desconfiados fixos nele desde o momento em que ele apareceu. Carina, eu presumo? Ele começou, sem rodeios. Eu sou Ricardo, primo de Roberto. Um amigo de Lara, por assim dizer. A Lara não tem amigos como você, cuspiu Carina, a voz áspera. Ricardo sorriu, um gesto sem humor. Eu quero te fazer uma proposta. Sei que a vida aqui não é fácil. Ele tirou um envelope grosso do bolso interno de seu paletó. Aqui tem 10.000 reais. Em dinheiro. É seu. Tudo o que preciso em troca é de uma pequena informação. Um segredo sobre a Lara. Algo que ela não gostaria que Roberto soubesse. Um erro do passado, uma mentira que ela contou, qualquer coisa. Os olhos de Carina se arregalaram ao ver o dinheiro. 10.000 reais. Era mais do que ela poderia sonhar. Significava um teto, comida, uma passagem para sair daquela vida. Por um instante a tentação foi uma dor física. Ela pensou em todas as noites de frio, em todos os dias de fome. Mas então, ela se lembrou de Lara dividindo o seu último pedaço de pão com ela, lendo para ela nas noites longas para afastar o medo, prometendo que um dia as coisas seriam melhores. A lealdade, a única coisa de valor que ela possuía, venceu a ganância. Ela olhou para Ricardo com um desprezo profundo e cuspiu no chão, perto dos sapatos caros dele. Pode pegar seu dinheiro sujo e desaparecer daqui, rosnou ela. A amizade da Lara vale mais do que qualquer coisa que você possa me oferecer. E se você chegar perto dela, eu juro que vou fazer você se arrepender. Ricardo recuou, chocado e irritado com a recusa. Ele guardou o envelope, o rosto uma máscara de fúria. Você é tão tola quanto ela. Ele se virou e foi embora, deixando Carina tremendo, não de frio, mas de raiva e medo. Naquela mesma noite, Carina esperou por Lara no ponto de ônibus perto de seu apartamento. Quando Lara desceu, Carina a puxou para um canto escuro. Lara, você precisa me ouvir, disse ela, a urgência em sua voz a assustando. O primo do seu chefe, Ricardo, ele me procurou. Ele me ofereceu dinheiro, muito dinheiro, para contar a ele algum segredo seu. Ele está te investigando, Lara. Ele quer te destruir. O mundo de Lara desmoronou. As humilhações de Beatriz, a sabotagem no trabalho, e agora isso. Não era paranoia, era uma conspiração. Eles a estavam caçando, cavando seu passado, determinados a arrastá-la de volta para a lama de onde ela viera. Ela abraçou Carina, grata por sua lealdade inabalável, mas um terror gelado tomou conta de seu coração. Ela e Roberto estavam em uma ilha, cercados por um mar de intrigas e a maré estava subindo. Ela olhou para a janela iluminada de seu pequeno apartamento, o santuário que o amor de Roberto havia lhe dado, e se perguntou quanto tempo levaria até que as ondas da maldade de sua família arrombassem a porta e levassem tudo embora. A advertência de Carina pairou sobre Lara como uma nuvem de tempestade, mesmo nos dias mais ensolarados. O amor de Roberto era seu refúgio, mas agora ela sabia que os muros desse refúgio estavam sob cerco constante. Após a desastrosa reunião do conselho, Roberto agiu rapidamente. Uma auditoria forense completa, conduzida por uma empresa externa, não conseguiu identificar o autor da sabotagem, mas confirmou que o arquivo original de Lara
estava correto e que a alteração foi feita por um acesso de administrador de alto nível, cujos rastros foram profissionalmente encobertos. Embora isso tenha limpado o nome de Lara de qualquer incompetência, lançou uma sombra de desconfiança dentro da empresa. Ricardo, é claro, se fez de vítima, sugerindo que um hacker externo poderia ter tentado prejudicar a companhia. Ninguém podia provar sua culpa, mas Roberto sabia. O olhar que ele lançou ao primo através da sala de reuniões era uma promessa silenciosa de retribuição. Para Lara, o incidente deixou uma cicatriz. Ela se sentia vulnerável, como se estivesse andando em um campo minado. Roberto, percebendo sua ansiedade, redobrou seus esforços para fazê-la se sentir segura. "Eu nunca mais vou duvidar de você, Lara", ele prometeu em uma noite enquanto observavam as estrelas da varanda da casa de campo. "Eu sei que eles estão tentando nos separar. Minha mãe com suas alfinetadas, Ricardo com seus jogos sujos, mas eles não vão conseguir. Nosso amor é mais forte do que o veneno deles. Eu vou te proteger, não importa o que aconteça." As palavras dele eram o bálsamo que a alma dela precisava. Ela se aninhou em seus braços, querendo acreditar com cada fibra de seu ser que ele estava certo. Naquele momento, sob o manto de um céu infinito, ela permitiu que a esperança vencesse o medo. Ela estava apaixonada, e o futuro, apesar das ameaças, parecia brilhante. Foi essa frágil sensação de segurança que os tornou vulneráveis ao golpe final, uma jogada mestra de crueldade orquestrada por Beatriz e Ricardo. O investigador particular de Ricardo, frustrado por não encontrar grandes escândalos, finalmente desenterrou algo pequeno, mas potencialmente devastador. Um boletim de ocorrência de 4 anos antes. Lara, então com 18 anos, recém-chegada às ruas e passando fome há dias, havia sido detida por furtar um saco de pães e um queijo de uma mercearia. Ela passou uma noite na delegacia antes de ser liberada com uma advertência, devido à natureza do delito e à sua situação de desespero. Para Ricardo, aquele pedaço de papel era ouro. Ele o levou imediatamente para Beatriz. Ao ler o relatório, um sorriso lento e satisfeito se espalhou pelo rosto da matriarca. Ela não viu uma jovem faminta e desesperada. Viu a arma de que precisava. "Uma ladra", sussurrou ela, com um deleite mal disfarçado. "Meu filho está apaixonado por uma criminosa comum. Isso é perfeito." "Não é exatamente um histórico de crimes, mãe", disse Ricardo, um pouco desapontado. "Foi um furto de comida." "Os detalhes não importam, Ricardo. O que importa é a palavra presa, a mancha indelével. Nós não vamos apresentar o contexto. Vamos apresentar o fato. E vamos fazer isso em nosso território, onde ele não terá para onde fugir." O plano foi posto em ação. Beatriz ligou para Roberto, a voz transbordando um calor maternal fabricado. "Querido, sei que as coisas ficaram um pouco tensas no baile. Eu fui injusta com a Lara. Quero me redimir. Gostaria de convidar vocês dois para um jantar em família no sábado. Apenas nós, tios, primos. Quero que todos a conheçam de verdade, que a acolham." Roberto, que ansiava por uma trégua e queria desesperadamente que a mulher que amava fosse aceita por sua família, caiu na armadilha. Ele viu o convite como um ramo de oliveira, uma chance de paz. Lara, no entanto, sentiu um calafrio de premonição. "Eu não sei, Roberto. Sua mãe nunca gostou de mim." "Por que a mudança repentina?" "Porque ela vê que eu te amo e que sou feliz." Ele argumentou com um otimismo cego. "Ela está tentando. Nós temos que dar uma chance a ela. Por nós." Relutantemente, Lara concordou. Ela passou a semana inteira com o estômago revirado de ansiedade, escolhendo uma roupa simples e elegante, ensaiando mentalmente como se comportar. Ela queria tanto que eles gostassem dela, que vissem a pessoa que Roberto via. No sábado à noite, ao entrarem na sala de jantar da mansão, Lara sentiu como se estivesse entrando em um tribunal. Cerca de 1 dúzia de parentes estavam reunidos, todos com os mesmos olhos frios e avaliadores de Beatriz. Os sorrisos eram forçados, as conversas superficiais. Lara sentou-se ao lado de Roberto, a mão dele segurando a sua por baixo da toalha de linho engomado, o único ponto de calor em um ambiente glacial. O jantar se arrastou. A comida era deliciosa, mas Lara mal conseguia engolir. Beatriz conduzia a conversa com a habilidade de uma general, contando anedotas familiares,
exaltando as conquistas de seus filhos e netos, construindo um muro invisível de história e status ao redor de Lara. Finalmente, quando o café foi servido, Beatriz pousou a xícara com um clique delicado, chamando a atenção de todos. "Família", começou ela, a voz suave, mas carregada de uma gravidade teatral. "Como todos sabem, nosso Roberto tem um novo e importante relacionamento. E em nossa família, nada é mais sagrado do que a confiança e a honestidade, a base sobre a qual o império de nosso falecido patriarca foi construído." Ela fez uma pausa, os olhos fixos em Roberto. "É por isso que, com o coração pesado, eu e Ricardo sentimos que era nosso dever proteger o futuro desta família." Ricardo, postado ao lado dela como um carrasco, colocou uma pasta de couro sobre a mesa. "Roberto, nós te amamos, primo. E por isso fizemos uma pequena pesquisa, por segurança." Roberto endureceu, a mão apertando a de Lara com força. "O que é isso? Que jogo é esse, mãe?" Beatriz abriu a pasta e tirou uma cópia do boletim de ocorrência, colocando-o em frente a Roberto. "Isso, meu filho, é o passado da mulher com quem você planeja construir um futuro. Um passado que ela convenientemente esqueceu de mencionar." Roberto pegou o papel, os olhos percorrendo as linhas. Seu rosto, antes tenso, transformou-se em uma máscara de choque e confusão. Ele leu as palavras: "Lara Santos, detida por furto." "Ela foi presa, Roberto", disse Ricardo, saboreando cada palavra. "Por roubo. Quem sabe o que mais ela esconde? Ela é uma golpista profissional. Ela te viu um alvo rico e solitário e planejou tudo desde o primeiro dia." "Isso é mentira", Lara sussurrou, a voz trêmula. "Não foi assim." Mas ninguém olhava para ela. Todos os olhos estavam em Roberto, esperando sua reação. Ele estava pálido, o papel tremendo em suas mãos. A pressão na sala era esmagadora. O olhar decepcionado de sua mãe, o sorriso triunfante de seu primo, os sussurros chocados de seus tios e tias. Seu mundo, sua família, sua herança, tudo parecia estar de um lado da balança. E do outro, a mulher que ele amava, agora manchada por um segredo feio. A promessa que ele fizera a ela, de protegê-la, de nunca duvidar, ecoava em sua mente, mas a realidade daquele documento em sua mão era um golpe brutal. Ele ergueu os olhos do papel e olhou para Lara. Ela esperava ver defesa em seu olhar, a confiança inabalável que ele havia prometido, mas não encontrou nada disso. O que ela viu quebrou seu coração em 1.000.000 de pedaços. Viu confusão, viu a sombra da dúvida e, pior de tudo, viu a frieza de um juiz. Ele não gritou. Ele não a defendeu. Ele simplesmente fez a pergunta que selaria o destino deles. "Isso é verdade, Lara?" A voz dele era baixa, quase desprovida de emoção, o que a tornava ainda mais cortante. "Você foi presa? Você mentiu para mim?" A pergunta não era sobre o pão ou a fome, era sobre a confiança. Naquele instante, Lara percebeu que ele não havia mais. Ele via a moradora de rua, a criminosa, a golpista que a família dele pintara. O escudo que ele havia prometido ser desintegrou-se, revelando que era feito de vidro, não de aço. Ele não a estava protegendo, estava a interrogando. Ele havia falhado no único teste que importava. Uma dor tão profunda e avassaladora a tomou que ela sentiu como se não pudesse respirar. Não era a acusação daquela família de estranhos que a feria, era a traição nos olhos do homem que ela amava. A humilhação de ser reduzida, mais uma vez, ao seu pior momento, ao seu maior desespero. E por ele. Ela não chorou, não se explicou. As palavras não adiantariam. Se ele não podia ver a verdade em seus olhos, se não podia confiar no amor que haviam construído, então não havia nada a ser dito. A dor em seu rosto era sua única resposta. Lentamente, com uma dignidade nascida da mais profunda mágoa, ela puxou sua mão da dele, levantou-se da cadeira, a espinha ereta. Seu olhar passou pelo rosto de Roberto uma última vez, um olhar de uma tristeza e decepção tão profundas que o assombrariam por muito tempo. Sem uma única palavra, ela se virou e caminhou para fora da sala de jantar. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som suave de seus sapatos no mármore polido. Ela passou pelos rostos presunçosos e julgadores, mas não os via. Ela só via o fim de seu sonho. Abriu a porta pesada da mansão
e saiu para a noite fria, deixando para trás o emprego, o apartamento que ele a ajudara a alugar e o homem que havia lhe ensinado a amar e, em seguida, a traíra. A porta se fechou atrás dela com um clique suave e final, o som de um coração se partindo. O som da porta se fechando ecoou na sala de jantar suntuosa, um som suave que pareceu abalar a própria fundação da mansão. A vitória de Beatriz e Ricardo durou apenas um instante. O sorriso de triunfo no rosto de Ricardo vacilou e desapareceu ao ver a expressão no rosto de Roberto. Não era raiva. Ainda não. Era um vazio atordoado, como o de um homem que acabou de ver seu mundo desabar diante de seus olhos e não sabe como os destroços caíram. O silêncio de Lara o assombrava. Se ela tivesse gritado, chorado, se defendido, ele poderia ter se agarrado à raiva, à confusão. Mas sua partida silenciosa e digna foi uma condenação. Foi o espelho que refletiu sua própria falha monumental. A pergunta que ele fez, "Você mentiu para mim?", agora ecoava em sua mente, cada sílaba um chicote de autoacusação. Ele não a defendeu. Ele não a protegeu. No momento mais crucial de suas vidas, quando ela mais precisou dele, ele se tornou um deles, um juiz, um acusador. A promessa que ele fizera sob as estrelas se quebrou em 1.000.000 de pedaços. "Bem, acho que isso resolve a questão", disse Beatriz, tentando recuperar o controle da situação com uma frieza presunçosa. "É para o seu bem, querido." Ela claramente tinha segredos. Foi como se as palavras dela o despertassem de um transe. O vazio em seus olhos foi substituído por uma fúria fria e concentrada. Ele se levantou lentamente, o olhar passando de sua mãe para seu primo, com um desprezo que os fez recuar. "Saiam", ele disse, a voz perigosamente baixa. "Todos vocês. Saiam da minha casa." Ninguém ousou discutir. Em poucos minutos a sala de jantar estava vazia, exceto por ele, o boletim de ocorrência sobre a mesa e o fantasma do olhar de Lara. Naquela noite, Roberto não dormiu. Ele foi consumido pela culpa e por uma clareza dolorosa. Ele percebeu que a questão nunca fora sobre um furto de pães. Fora sobre ele, sobre sua fraqueza, sua incapacidade de se erguer contra a pressão de sua família e defender a mulher que amava. Na manhã seguinte, ele colocou em movimento sua própria investigação. Contratou o melhor investigador particular da cidade, um homem conhecido por sua discrição e sua capacidade de desenterrar a verdade completa. Em menos de 48 horas, o dossiê estava em sua mesa. Era muito mais do que um simples boletim de ocorrência. Continha o depoimento do dono da mercearia, um senhor que lembrava com pena da garota magra e assustada que parecia não comer há dias. Continha registros do abrigo juvenil de onde Lara fora expulsa ao completar 18 anos, sem ter para onde ir. Continha a história completa, crua e dolorosa de sobrevivência. Com o dossiê em mãos, ele convocou Beatriz e Ricardo para seu escritório na Construct Corp. A atmosfera era glacial. "Eu queria que vocês vissem isso", disse Roberto, empurrando os papéis pela mesa. "Esta é a história por trás do crime que vocês usaram com tanto orgulho para destruir uma pessoa. A história de uma garota de 18 anos lutando para não morrer de fome." Beatriz folheou os papéis com desdém. "Isso não muda o fato de que ela é uma ladra e mentirosa." "Não", disse Roberto levantando-se, a voz ressoando com uma autoridade que ela nunca tinha ouvido antes. "Isso muda tudo. Isso mostra que vocês dois, com todo o seu privilégio e riqueza, não têm um pingo da força, da honra ou do caráter que Lara tem. Vocês não a atacaram para me proteger. Vocês a atacaram porque a decência dela expunha a podridão de vocês." Ele se virou para Ricardo. "Nossa parceria de negócios está terminada. Meus advogados entrarão em contato com os seus para comprar sua participação minoritária na empresa. Limpe sua mesa. Você tem 1 hora para sair deste prédio." Ricardo ficou boquiaberto. "Você não pode fazer isso." "Eu já fiz", retrucou Roberto. Então, ele se voltou para sua mãe. "E você, mãe? Você vai se afastar da minha vida pessoal. Eu te amo. Você é minha mãe. Mas você não vai mais controlá-la. Você não vai mais usar o nome da nossa família como uma arma. A partir de hoje, eu decido quem é digno de estar ao meu lado. E essa pessoa é a Lara, não você." Ele os deixou lá, chocados e derrotados, e começou a parte mais difícil de sua missão.
Encontrar Lara. Ela havia desaparecido. O apartamento estava vazio. Os poucos pertences dela, idos. O aluguel do mês seguinte estava pago, deixado em um envelope na portaria. O número de telefone dela estava desativado. Ela se apagara de sua vida com uma precisão cirúrgica. Por uma semana, ele procurou em vão, o desespero crescendo a cada dia. Finalmente, ele percebeu. Havia uma única pessoa que saberia onde ela estava. Uma única pessoa que era a verdadeira família de Lara. Ele foi até o beco. O lugar não havia mudado, ainda o mesmo cenário de desolação. E lá estava Karina, sentada sobre seus papelões, o olhar mais duro e frio do que nunca quando o viu se aproximar. "O que você quer aqui?" Ela cuspiu, levantando-se como uma leoa protegendo seu território. "Veio ver o estrago que fez?" Roberto parou a uma distância respeitosa. Ele não veio com arrogância ou autoridade. Veio com a humildade de um homem quebrado. "Eu preciso encontrá-la, Karina. Eu cometi um erro terrível." "Um erro?" Ela riu, um som amargo. "Você não cometeu um erro. Você a destruiu." Ela finalmente estava aprendendo a confiar, a acreditar que merecia algo bom. "E você arrancou isso dela na frente de toda a sua família nojenta. Você provou que eu estava certa o tempo todo. Pessoas como você sempre traem pessoas como nós." Cada palavra era uma faca, e Roberto as aceitou, pois sabia que merecia. "Você tem toda a razão", disse ele, a voz embargada. "Eu fui um covarde. Eu falhei com ela. E eu vou passar o resto da minha vida me arrependendo disso se não puder pedir perdão a ela. Por favor, eu não estou pedindo para você me perdoar. Estou implorando para que me ajude a falar com ela. Só isso." Karina o estudou por um longo e tenso momento. Ela viu a agonia genuína em seus olhos, a ausência de qualquer fachada. Viu um homem consumido pelo remorso. Com um suspiro pesado, ela cedeu. Não por ele, mas por Lara. "Ela não vai querer te ver." "Eu sei, mas eu preciso tentar." Karina rabiscou um endereço em um pedaço de papel rasgado. "É uma pensão barata no outro lado da cidade. Não a machuque de novo, porque se você o fizer, eu mesma vou te encontrar." Roberto encontrou Lara sentada em um banco de um pequeno parque perto da pensão. Ela estava mais magra, o rosto pálido, os olhos sem o brilho que ele tanto amava. Ela olhava para um grupo de crianças brincando, mas sua mente parecia a quilômetros de distância. Quando ela sentiu a presença dele, seu corpo enrijeceu, mas ela não se virou. Ele se sentou na outra ponta do banco, o coração batendo descontroladamente. "Lara." Ela não respondeu. "Eu sei que me desculpe não é suficiente." Ele começou, a voz trêmula. "Não há palavras para o que eu fiz, ou para o que eu não fiz. Quando eu olhei para aquele papel, eu não vi você. Eu vi o medo do que minha família pensaria. Vi o peso do meu nome. Eu fui fraco, e minha fraqueza te custou tudo." Ele se levantou e ficou na frente dela, forçando-a a olhá-lo. As lágrimas que ele segurara por dias finalmente rolaram por seu rosto. "Eu não vim aqui para pedir perdão por ter duvidado de você", disse ele, a voz embargada pela emoção. "Eu vim para pedir perdão por não ter sido o homem que você merecia naquele momento. O seu passado, Lara, cada cicatriz, cada luta, cada noite de fome, tudo isso faz de você a mulher incrivelmente forte e brilhante por quem me apaixonei. Eu não me apaixonei por você, apesar do seu passado. Eu me apaixonei por você por causa dele. Eu amei a mulher que lia livros no lixo e sonhava com um futuro melhor. E quando chegou a hora de lutar por essa mulher, eu a traí. E essa é a maior falha da minha vida." Lara o ouvia, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu próprio rosto. As palavras dele não eram uma desculpa, eram uma confissão. Ele não estava tentando consertar as coisas com dinheiro ou promessas de luxo. Estava expondo sua própria alma ferida, assumindo a totalidade de sua culpa. "Eu te amo, Lara." Ele sussurrou, ajoelhando-se na frente dela, sem se importar com quem estivesse vendo. "Eu te amo por quem você é. E se você me der uma segunda chance, eu juro que passarei cada dia da minha vida provando que sou digno do seu amor, que sou digno de você." Ela olhou no fundo dos olhos dele e viu o homem por quem se apaixonara. Não o CEO, mas o homem que ria na cantina italiana, que compartilhava suas solidões. Viu um arrependimento tão profundo e sincero que era inegável. E sob a dor da traição,
O amor que ela ainda sentia por ele floresceu novamente. Lentamente, ela estendeu a mão e tocou seu rosto. Ele fechou os olhos, apoiando-se no toque dela como um homem que finalmente encontra um oásis. O perdão não foi dito com palavras, mas com aquele simples gesto. 3 anos depois, o cheiro de papel e café enchia a pequena livraria aconchegante chamada O Recomeço. Lara movia-se entre as prateleiras, o rosto sereno e feliz, ajudando um cliente a encontrar um livro. Aquele era o seu sonho. Construído não com o dinheiro de Roberto, mas com um empréstimo para pequenos negócios que ela fizera questão de conseguir por conta própria. Ele era seu maior apoiador e seu cliente mais fiel. Eles não moravam na mansão. Compraram uma casa charmosa e iluminada, com um grande jardim nos fundos onde Lara cultivava rosas e Karina, que agora administrava um pequeno abrigo com o financiamento de uma fundação que Roberto criara, vinha para os churrascos de domingo. Roberto entrou na livraria, o sorriso dele se alargando ao vê-la. Ele não era mais o CEO assombrado pelo peso de seu nome. Era um homem mais leve, mais feliz. Ele havia aprendido que o verdadeiro poder não estava em controlar um império, mas em amar e ser amado. "Pronta para ir, meu amor?" ele perguntou. "Quase." Ela sorriu, indo até ele e lhe dando um beijo. Ele segurou a mão dela e olhou para fora, onde no jardim do outro lado da rua, uma menininha de cabelos escuros e olhos brilhantes corria atrás de uma borboleta, suas risadas soando como sinos. "Olha só para ela", disse Roberto, a voz cheia de admiração. "Nossa pequena Aurora." Lara apoiou a cabeça no ombro dele, observando a filha. Aurora, um nome que significava o nascer do sol. O símbolo perfeito do novo amanhecer que eles haviam construído juntos, das cinzas do desespero e da dor. Um futuro brilhante, conquistado não apesar das cicatrizes do passado, mas por causa da força que aprenderam com elas. E assim termina a emocionante jornada de Lara e Roberto com o nascer de uma nova aurora em suas vidas. E aí, gostou desse final? Se emocionou com a força do perdão e a construção desse amor? Se essa trama te prendeu do beco escuro até a livraria dos sonhos, e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.